Esperando começar a gravação. A gente viu nas outras duas aulas, o processo de solidificação, né, por qual passa todo o material que é fundido, tem duas etapas. A etapa de nucleação, né, então a gente tem um banho metal líquido, então a gente passa pela fase de nucleação. Então, no meio daquele metal líquido, nucleiam grãos de material sólido. Esses grãos podem se dissolver ou podem, né, crescer, evoluir. Todo o processo de solidificação envolve essas duas etapas. A nucleação desses grãos, que a gente estudou semana passada, tem aquele raio crítico, né, tem aqueles requisitos para ocorrer a nucleação, e depois tem o crescimento desse grão. Esse grão tem que estar estável, né, e começar a crescer. O processo de solidificação e, consequentemente, as peças fundidas, né, que são produzidas a partir desse processo, tem algumas desvantagens com relação a outros processos, como o processo de conformação plástica, como, por exemplo, o forjamento. Então, uma peça fundida tem características de propriedade e desempenho que normalmente são piores do que umas peças forjadas. Então, se eu fizer o mesmo material, a mesma peça fundida ou forjada, a forjada tem propriedades melhores que a fundida. Um dos grandes causadores disso, a gente vai começar a estudar hoje, que é durante a solidificação, ocorre o quê? Ocorre muita segregação nas peças fundidas. Pode ocorrer segregação nas peças fundidas. Esse processo, né, essa segregação que ocorre nessas peças fundidas, pode resultar em propriedades danosas para o material. E para entender como funciona isso e como que ocorre esse processo, a gente tem que estudar como que, depois de ter nucleado aquele cristal sólido que a gente viu semana passada, como que ele se desenvolve, como que ocorre a solidificação do material como um todo. É isso que a gente vai começar a ver. E enquanto isso, pessoal, ó, tem aí no chat, o Vinícius está pedindo ajuda aí para alguém incluir ele no grupo. Então, quem puder, eu vou agora compartilhar o trabalho, a apresentação. Eu não vou mais conseguir olhar o chat. Então, vocês, por favor, quem puder colaborar com ele, entre em contato, por favor. Então, a gente vai começar a ver o material do arquivo 2. Depois, acabando a aula, que eu vou riscar, né, esse material, eu deixo para vocês, eu disponibilizo lá no Classroom. Então, as outras aulas a gente usou o arquivo número 1, estamos entrando agora no arquivo número 2. Isso aqui é uma fotografia de uma peça fundida, uma fotografia que mostra a estrutura típica de uma peça fundida. Nem todo o processo de solidificação, de fundição, o material vai apresentar esse tipo de estrutura, né? Parecem árvores. Isso aqui é chamado dendrita. O nome aí dessa morfologia, né? O que é a morfologia? Dessa forma que a estrutura apresenta, vem de dendrita. A origem desse nome vem de árvores. Então, os materiais fundidos podem apresentar esse tipo de estrutura, chamada estrutura dendrítica. Isso aqui é uma fotografia de um material, uma liga nióbio-cobre, em que ocorre esse tipo de estrutura. O objetivo da nossa aula de hoje e a próxima aula, semana que vem, é entender como que forma esse tipo de estrutura. Por que ocorre esse tipo de estrutura? Nem sempre
os materiais fundidos vão ter esse tipo de estrutura. Mas, muitas vezes, sim. E essa estrutura, com esse formato que parecem, né, algumas árvores, o crescimento do cristal não é não é linear, assim, não é planar. Ele vai formando esses galhos, assim. O crescimento, que é chamado de dendrita, esse tipo de morfologia só ocorre em peças fundidas. Embora nem todas as peças fundidas tenham esse tipo de estrutura. E aí a gente vai ter que lembrar, lá de ciência dos materiais, os diagramas de fases. Lembra? Vocês estudaram isso aqui, diagrama de fase. Todo mundo passou já por ciência dos materiais? Sim, passamos. Legal. Então, tão craque aqui, a gente pode até pular, ou não. Vamos lembrar um pouquinho, né, gente? Então, aqui, né, esse é o diagrama de fase mais simples, que é o diagrama chamado isomorfo. Né? Isomorfo por quê? É mesma, iso de mesmo, né, de igual forma, morfologia. Diagramas isomorfos só ocorrem quando os dois metais que compõem esse diagrama têm a mesma forma da estrutura cristalina. Ou seja, cúbico de corpo centrado, cúbico de face central, os dois têm que ter o mesmo tipo de estrutura. E tem que ter o tamanho dos átomos não muito diferentes. Se for o tamanho de átomos muito diferentes, ou se um material que tiver estrutura diferente do outro, não forma esse tipo de diagrama. É mais raro ter esse tipo de diagrama do que ter os outros tipos que são bem mais complicados. Esse diagrama, então, é do cobre. Aqui a gente tem, vou aumentar aqui, o cobre com o níquel. É uma liga cobre-níquel. Então, esse diagrama chamado diagrama de fases vai mostrar o quê? Para uma dada composição química de uma liga cobre-níquel, então aqui a gente tem no eixo X a composição química, o que a gente tem para cá? O teor de níquel dessa liga, porcentagem em peso, em massa, de níquel dessa liga níquel-cobre. Então, se a gente está com 20% de níquel, se aqui é 20% de níquel, significa que o meu material tem, como é uma liga binária, só tem dois elementos químicos, ele tem 20% de níquel e o restante 80% de cobre. E aí a gente... e aqui é a temperatura. Opa! Aqui estamos falando em temperatura. Do lado de cá do eixo, em graus Celsius. Então a gente tem uma liga cobre-níquel. Esse diagrama ele tem três campos. O campo do líquido, então aqui em cima a gente tem material na fase líquida. O campo do sólido, líquido. O campo do sólido, lembrando, sólidos, normalmente a gente nomeia eles com letras gregas minúsculas. Então, no caso aqui é o alfa. Alfa é o sólido. E tem uma região intermediária, que é o campo onde se mistura, onde a gente tem uma mistura de sólido e líquido. Então, nesse campo intermediário, a gente tem alfa mais L, sólido mais líquido. Qual a característica, né, quando a gente faz a solidificação? Vamos fazer uma fusão de uma liga cobre-níquel. Vamos fazer uma peça de liga cobre-níquel, uma fundição. Então, primeiro a gente vai fazer a nossa liga, misturar. Deixa eu só ver o exemplo aqui na frente, que eu vou usar o mesmo exemplo. Quanto que está aqui? 30, 40, 35.
a gente vai misturar. Vamos fazer o exemplo de uma liga 35% de cobre. Então a gente, desculpa, de níquel. Então a gente tem cobre. Normalmente a gente define assim as ligas, colocando só a composição química do elemento que tem menor quantidade. O outro é o complemento. Então ou a gente escreve assim, cobre 35% de níquel, ou eu coloco na frente aqui os 65% de cobre. Eu posso colocar aqui na frente 65% de cobre, mas não é necessário, né? Se eu falar que minha liga é uma liga de cobre com 35% de níquel, eu sei a composição química completa dela. A grande característica que a gente tem na solidificação das ligas é esse campo aqui, onde ocorre a mistura de fase sólida e líquida numa faixa de temperatura. Então, o material ele não solidifica como o cobre puro. Cobre puro, estamos aqui, ó, essa aqui é a linha do cobre puro, a gente vai aquecendo, ou estamos resfriando, né? A gente está lá resfriando um banho de cobre puro. Quando chega nesse ponto aqui, que é 1085 graus, que é o ponto de fusão do cobre, ele passa para a fase sólida. Então, a transformação de líquido para sólido, ou se eu estiver aquecendo de sólido para líquido, ocorre numa temperatura fixa. Quando a gente tem as ligas, a gente não tem esse efeito. A gente tem uma faixa de temperaturas. Então, eu estou com a minha liga 35% de níquel. É mais ou menos aqui. Aqui é o 30, ó. Aqui é o 30, aqui é o 40, aqui no meio é o 35% de níquel. Então, nossa liga tem essa composição. Espero que essa linha fique vertical. Opa! Nossa linha tem essa composição química. Estou aqui com 1400 graus Celsius. O material está no campo líquido. Ele é líquido. Eu vou resfriando, resfriando, resfriando. 1300 graus. Está líquido. 1250 graus. Começa a transformação de sólido, né? Começa a formar o sólido. Só que o sólido não forma numa temperatura única. A gente precisa de uma faixa de temperatura que vai, nesse caso, mais ou menos aqui de 1250 a 1210 graus. Nessa faixa de temperatura que a gente vai ter a transformação do líquido para o sólido. E aí vem nessa mistura de duas fases numa mesma temperatura que vai provocar a segregação nos materiais fundidos. É exatamente exatamente pela solidificação não ocorrer numa temperatura única que a gente tem segregação no material. Isso a gente vai ver aqui na próxima figura, que é uma figura que tem a mesma figura, só que mais detalhada, mais ampliada. Só queria comentar antes uma nomenclatura que é o seguinte: quando a gente tem então, quando a gente pensa em fazer uma solução, a gente pensa muito em química, né? A gente pegava, por exemplo, água, eu tinha lá um becker com água, aqui eu tinha água, e colocava sal no becker. Sal na água ia dissolver o sal na água. Então tinha H2O. E jogava sal. Opa, cadê meu sal que está aparecendo aqui? Jogava sal aqui na água. Ia dissolver o sal na água. Estou jogando NaCl na água. Aqui eu fazia uma solução. Né? No sólido, a gente também cria soluções. Só que a gente chama de solução sólida. O conceito é o mesmo. Eu tenho um material que é o solvente, né? Nesse caso, a água é o solvente, e eu vou dissolver na água o sal. Nesse caso, o sal é o soluto.
Então, esse critério, essa nomenclatura de solvente, que é o elemento que está dissolvendo o outro, é o elemento que está em maior quantidade, eu também uso quando estou pensando em solução sólida, quando estou pensando numa liga metálica. Então, eu vou ter um elemento químico que tem uma maior quantidade que o outro, vai ser o solvente. E o elemento químico que tem uma menor quantidade, como chama, é o soluto. Então, essa nomenclatura, né, de solvente e soluto também pode ser usado quando a gente faz uma liga sólida, ou seja, uma solução sólida. A gente vai, eu estou colocando aqui agora, lá na frente a gente vai voltar a usar esses termos aí em ligas metálicas. E aqui a gente volta para aquele exemplo que a gente estava dando, que eu tenho uma liga que tem 35% de níquel e 65% de cobre. Quando eu vou usar o diagrama de fase, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é o quê? Identificar aqui que ponto? A composição química inicial, a composição química da liga. No caso aqui, 35% de níquel. Todo estudo que a gente vai fazer é com base nessa vertical aqui, que é essa composição química da liga. Então, eu coloquei no meu forno, por exemplo, 65 quilos de cobre e 35 quilos de níquel. E coloquei no forno lá a 1.300 graus Celsius. Coloquei aqui nessa temperatura, 1.300 graus. Eu vou olhar aqui no meu diagrama, o que eu vou ter? Ó, essa composição química nessa temperatura. Eu olho aqui no mapa, o que a gente encontra aqui em cima é o quê? O campo da fase líquida. Então aqui eu tenho material líquido. Opa, isso aqui era para ser um L. Aqui é líquido. Dessa Professor, você pode repetir? Travando aqui. Professor, travou bastante. Voltou. Opa, vamos ver. Desliga a Eu câmera. vou desligar a câmera, peraí. Desligar a câmera, em geral, funciona. Vamos ver se melhorou, gente. Um pouco de coisa aqui também funciona. Bem, aqui essa explicação aqui vocês entenderam? Vocês falaram logo na hora que travou? Começou a travar depois que o senhor estava, antes do senhor falar a região líquida aí, os dois materiais. Tá bom. A região líquida, e depois começou a travar. Legal. Então eu vou continuar, daí vocês me avisam se travar de novo, tá? Eu desliguei a câmera, desliguei fechei mais algumas coisas. Ver se ajuda aqui. Então, esse diagrama aqui é só uma ampliação desse diagrama que a gente estava vendo aqui. É um trechinho aqui desse diagrama, mais ou menos por aqui assim. A gente pegou esse trecho e ampliou, jogou noutra figura para a gente conseguir enxergar melhor. Aqui em cima a gente tem o campo líquido e aqui embaixo o campo sólido. Então, voltando aqui, tudo que a gente tiver acima dessa linha vermelha, né, a gente tem qualquer dessas composições químicas e temperaturas, o material está líquido. Abaixo dessa aqui, vermelha, que é essa chamada linha sólida, o material está sólido. Aqui no meio, o material é uma mistura de sólido e líquido. Só que acontece uma coisa. Então, estamos com 1.300 graus. Daí eu estou resfriando a minha liga
aqui inteira líquida, e coloco ela aqui, ó, nessa temperatura, que é o quê? 1250 graus. Olha lá, está no meio do 1300 e do 1200. Coloco o meu material. Meu material começou a resfriar e chegou a 1250 graus. Eu venho aqui 1250, encontro essa linha, pego a composição química do meu material, que é essa linha azul, e eu encontro esse novo ponto aqui. Eu vou riscar aqui. Esse ponto aqui, eu queria ele preto, é o ponto, né, que o diagrama de fase vai falar que a minha liga vai estar nessa situação. Que situação que é? Nesse campo aqui, esse aqui, ó, uma mistura de sólido e líquido. Perfeito. De onde vem o problema? Na solidificação. Vou ter que voltar um pouquinho lá na outra material. Esse diagrama aqui mais completo. Esse diagrama aqui a gente vê do lado de cá o ponto de fusão do cobre, que está até marcado aqui, ó, 1085 graus. Aqui em cima, na última linha, 100% de níquel, níquel puro. Eu tenho o quê? Nesse ponto aqui, essa temperatura é o ponto de fusão do níquel, que é 1453 graus. Então, o cobre tem um ponto de fusão 1085 mais baixo do que o níquel. E a nossa liga, lembrando, né? Ponto de fusão do cobre, ponto de fusão do cobre é 1000 do cobre, 1085 graus. E o ponto de fusão do níquel, que eu já esqueci, a gente olha lá em cima, opa, 1453. Então, lá no níquel, o ponto de fusão do níquel é 1453 graus. Minha liga está com que temperatura? 1250. Agora a gente olhando esses dados aqui, ó, 1453. A 1250 graus, eu estou nessa temperatura, 1250. O cobre puro, que tem um ponto de fusão de 1085, deveria estar, se a gente pensar só no cobre puro, ele vai estar a 1250 graus, vai estar líquido ou vai estar sólido? Se o ponto de fusão dele é 1085 graus e a gente colocou nossa liga 1250, se fosse cobre puro, ele iria estar Líquido. líquido. Obrigado. Porque eu estou numa temperatura acima do ponto de fusão. Já o níquel, a temperatura, o ponto de fusão dele é 1453. E a gente está com o material a 1250. Então, eu estou com a temperatura 1250, 200 graus abaixo do ponto de fusão do níquel. Então, o níquel, se fosse níquel puro, estaria... Opa, que é isso? Se fosse níquel puro, ele estaria sólido. Então, a tendência do níquel seria estar sólida nessa temperatura. A tendência do cobre seria estar líquido nessa temperatura. E o que acontece com a minha liga cobre-níquel? Eles vão ter um comportamento um pouco diferente. Quando começa a formar o sólido, na hora que estou baixando a temperatura, quando começa a formar o sólido, quem tem uma tendência maior a solidificar é o níquel. Então, o que acontece? O material se separa nesse campo em duas fases, fase sólida e fase líquida.
Essas fases apresentam composições químicas diferentes. Porque o níquel vai ter uma tendência a solidificar aí para o sólido maior do que o cobre. Como que a gente sabe, né, quais são essas composições químicas? A gente tem, lembrando lá em ciência SEMAT, né, ciências materiais, a gente pega 1250 graus e vai traçar uma horizontal no campo que a gente está. Estamos nesse campo alfa mais líquido. Então, essa horizontal nossa vem daqui, desse ponto até esse ponto aqui. No ponto de cá, vou riscar aqui de preto, do lado de cá, a gente encontrou a curva chamada curva sólidos. A curva no campo do sólido, não é? O que esse ponto significa? Se a gente olhar aqui embaixo, ele vai dar a composição química do sólido do material. Composição química, vou aumentar aqui. Aqui eu tenho composição química do sólido, fase alfa, que é igual ao quê? Aqui a gente tem 40, aqui 50, aqui está 45, a gente vai ter aqui 43% de níquel. Ou seja, o sólido vai ter 43% de níquel e 57% de cobre. E se a gente vier para o outro lado, a gente chega nesse ponto aqui, que a gente encontra o campo líquido. Nesse ponto aqui, a gente tem o quê? A composição química do líquido. Aqui, ó. Composição química do líquido. Que é igual o quê? Aqui é 30, 35, 32%. 32, vai caber aqui, será? 32% de níquel. Ou seja, gente, eu botei no forno o material com 35%. O que é isso aqui? 35% de níquel. Eu botei no forno, ó, 35% de níquel. À medida que começou a resfriar, acontece uma separação. O sólido ficou com 43% de níquel. Quer dizer o quê? Eu fui pro sólido a uma maior quantidade de níquel do que cobre. O sólido tem 8% a mais de níquel do que cobre. E o líquido tem 3% a menos de níquel do que o cobre. O material começa a se separar. O níquel vai indo para o cobre, mais uma quantidade maior para o cobre, e o sólido. Desculpa, o níquel vai indo para o cobre, nada. O níquel vai indo para o sólido, então a maior quantidade de níquel, que tem um ponto de fusão mais alto, vai para o sólido, e o líquido vai enriquecendo em cobre. O líquido vai ficando rico em cobre porque a quantidade de níquel vai empobrecendo, vai diminuindo. E a cada temperatura que a gente vai passando, vamos baixar mais um pouquinho aqui a temperatura. A cada temperatura que a gente vai baixando, vai mudando a composição química do sólido e mudando a composição química do líquido. Claro isso, gente? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Valeu. O que a gente, quando a gente estava em semática, a gente falava, quando chegava aqui, ó, aqui 1250, aqui 1230. A 1230, a composição mudou. Agora é essa aqui de sólido, essa aqui de líquido. E a gente falava que o material ia ficando homogêneo, né? Todo o sólido ia ficando com essa composição química. Até chegar no 35%. Mas na prática,
não é isso que ocorre. A gente não, numa solidificação, não dá tempo de equilibrar o material, do material ficar homogêneo. O que vai acontecer com o material? Né? A gente pensava isso aqui, ó. Então, eu dei o exemplo anterior nessa temperatura aqui, 1250. Mas, ó, quem está fazendo, ó, desde o comecinho, 1300 graus, vai baixando o níquel. O primeiro sólido que forma tem 46% de níquel. Então, esses primeiros cristalzinhos somados, 46%. A temperatura vai baixando, daí está formando, opa, agora já está com 43%. Essa é a que a gente viu na figura abaixo. Daí a gente vai continuando, baixando a temperatura. No final, a gente tem o sólido com... Aqui é o líquido. O sólido com 35%. Então o sólido começou com 46, foi para 43, no final está 35. E daí a gente fala, então o material no final tem a fase sólida com 35% de níquel. Só que na prática não é assim que acontece, porque não dá tempo de homogeneizar essa variação aqui. A cada temperatura, ponto que vai baixando a temperatura, o material está resfriando, está baixando a temperatura. O que vai ocorrendo? A composição química do sólido vai mudando. Ela vai alterando. Começa com 46% de níquel, e esse teor de níquel vai diminuindo. E o material não fica bonitinho assim, homogêneo. Acontece o seguinte, ó. O primeiro níquel que se formou, níquel, temperatura. Deixa aqui. O primeiro níquel que se formou, aquele primeiro núcleo, tinha 46% de níquel. A temperatura baixa forma em volta dele uma quantidade de um sólido com 40% de níquel. Entre eles, aqui teve 45, 44, 43. Depois, em volta do 40% de níquel, forma 35% de níquel. E aí continua, 31% de níquel. Então, na hora que no final da solidificação, meu material está desse jeito, ó. Ele tem trechos com 31% de níquel, trecho com 35%, trecho com 40%, trecho com 46% de níquel. Isso, gente, gera uma variação de composição química no material e, consequentemente, gera uma variação de propriedades no material, que pode ser deletéria, pode ser ruim para a minha peça fundida. Estamos falando aqui numa liga, né? Níquel e cobre. Se eu tiver alguma sujeira no material, alguma impureza nessa minha liga, no forno, o que vai acontecendo? O material vai solidificando e toda impureza ele vai jogando para o líquido. Ele vai expulsando para o líquido. Então o líquido vai ficando rico nas impurezas. E no final, na última solidificação, no último líquido que se formar, todas as impurezas vão estar concentradas naquela região. Se esse material tiver impureza, né, ocorrer alguma sujeira, alguma impureza, algum elemento, muitas vezes tem que a gente não quer no material. E toda essa impureza fica concentrada na última região que solidificou. Porque o sólido tenta ser cada vez sempre mais puro possível, vai jogando as impurezas para o líquido. E aí eu posso ter uma segregação que eu concentrei todas as impurezas que eu tinha no meu banho líquido numa região só da peça. E aí isso pode fragilizar a nossa peça. Então, essa variação de temperatura, essa faixa aqui, isso aqui tudo ocorre em função disso aqui, ó, dessa distância. A distância não. Nessa faixa de temperatura de solidificação. Quanto maior a faixa de temperatura em que ocorre a solidificação, maior vai ser a segregação do material. Então a gente tem, como tipicamente de peças fundidas,
a ocorrência de segregação da liga. A minha peça não é homogênea. Isso pode prejudicar o material, o comportamento do material? Pode. Inclusive, até tem uma história. Segregação. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu estava estudando um supercondutor, uma liga metálica que tem uma característica de supercondutividade. É uma liga nióbio-titânio. É um material que é estudado porque ele tem uma capacidade de condução elétrica muito grande. É uma liga nióbio-titânio. Eu fazia mestrado patrocinado por uma empresa, né, que é fabricante de nióbio aqui no Brasil. Então, eles estavam querendo desenvolver aplicações para o nióbio. Essa empresa tem uma capacidade de produção muito maior do que o consumo mundial de nióbio. Então, eles participavam de pesquisas para desenvolver o uso do nióbio. O que aconteceu? Eu estava fazendo o trabalho e, quando eu comecei a caracterizar a liga, que tinha sido fundida, né, eles fizeram uma fusão desse nióbio titânio. Quando eu comecei a fazer as primeiras experiências, a cada trecho, a cada pedacinho que eu usava da minha liga, dava uma propriedade diferente. Então, eu comecei a fazer algumas experiências, cada hora dava uma propriedade diferente. Eu não entendia nada, achava que o material não, que eu tinha feito ensaios errados, que eu tinha medido, né, alguma coisa errada, que eu tinha errado na preparação da amostra. Fiquei um tempão analisando todo o processo que eu estava usando na preparação e na realização dos ensaios que eu estava fazendo com aquela liga. E dava uma zona, cada hora dava uma propriedade diferente. Até que a gente foi fazer o quê? Foi conferir a segregação da liga. E ela tinha uma segregação gigantesca. Cada trecho daquela liga tinha uma composição química diferente. Se cada trecho tinha uma composição química diferente, as propriedades mecânicas, propriedades elétricas, mecânicas, todas as propriedades do material eram diferentes. Por isso que os resultados davam uma coisa de doido, não dava para entender. No final, essa liga, que é super cara, né, e tudo mais, ficou lá no laboratório como peso segurava a porta, peso para segurar a porta para não bater, que ventava muito lá. Não deu para usar nada daquela liga. Então, segregação pode sim prejudicar uma peça, pode comprometer uma peça. Sabe aqueles ganchos de carregar? Gancho de carregar grandes cargas. Gancho. Cadê gancho? Gancho de gancho forjado. Esse tipo de gancho, essa peça, esse tipo de gancho, gente, usado para carregar, para suportar não sempre fundos. O fuso de uma com aço. Segregação. Professor, tá travando. Travou, professor. Você pode repetir de novo? Isso fragilizar esse né? Professor? Uma peça que não pode ter o risco de romper. Então, esse tipo de gancho, por exemplo, não pode ser fundido. Não posso usar peças fundidas para fazer esse produto. Embora se fosse muito mais barato, eu tenho que fazer peça forjada. Porque na peça forjada eu elimino essa segregação da peça fundida. A segregação na produção dessa peça de segurança impede que eu use ela como uma peça fundida. Professor, você pode repetir que deu uma travada ali?
Ok? Daí a gente estudou lá em CEMAT, Ciências dos Materiais, os diagramas chamados eutéticos, que são ligas como essa aqui, que tem uma liga chumbo, que é chumbo, estanho. Então, essa aqui é uma liga chumbo estanho, que ela tem uma particularidade. Ela não é um diagrama isomorfo, ela tem aqui um campo sólido, aqui um outro campo sólido, alfa e beta, aqui a fase líquida, é o meu L de novo, aqui a fase líquida, aqui uma mistura de um sólido alfa com líquido, aqui uma mistura do sólido beta com líquido. Se eu tiver qualquer liga com composição química nessa faixa aqui, eu vou ter o mesmo efeito. Eu vou solidificar, tem uma mistura aqui, eu vou ter uma faixa de temperatura na solidificação, vai daquela temperatura aqui em cima até essa aqui embaixo. Eu vou ter uma mistura de alfa mais líquido e vou ter a cada temperatura uma segregação entre a composição química do alfa, do sólido e do líquido. No caso aqui é o sólido aqui e o líquido aqui. Eu vou ter uma segregação, composição química diferente. Se eu fizer uma solidificação de uma liga assim, aqui, eu também vou ter uma segregação. O sólido com essa composição, o líquido com essa. O que esse diagrama eutético tem de característica? Um ponto, uma dada composição química, está até escrito aí, 61,9% de estanho, onde as passagens do estado líquido para o estado sólido, no caso aqui são dois sólidos que se formam, alfa mais beta, mas aqui embaixo é o campo sólido, eu tenho a passagem do líquido para o sólido numa única temperatura, como se fosse um metal puro. Essa aqui é a chamada liga eutética. Nesse caso aqui, a gente não vai ter segregação. Eu não vou ter uma partição do material, um tipo de sólido só com composições químicas diferentes. Eu vou ter, na verdade, dois sólidos. Um sólido alfa e um sólido beta. E esses dois sólidos vão ter composições químicas diferentes. Embora a gente faça a solidificação numa única temperatura. Eu vou ter formação de um sólido alfa, que é rico em chumbo, e um sólido beta, que é rico em estanho. Só que nesse caso aqui não tem jeito. O alfa sempre vai ser rico em chumbo e o beta sempre vai ser rico em estanho. Não dá para homogeneizar isso aqui. E aqui lembrando o diagrama eutetoide. Opa, aqui tem um acento a mais. Vou apagar esse acento. Eita, aqui tem um acento a mais. Vamos lá, tirar esse acento aqui. Eutetoide, que é o diagrama de fases do ferro com carbono, né? Onde a gente estuda muito em CEMAT a parte sólida. Então a gente estuda quando a gente está nesse campo aqui chamado campo gama, que é o campo da austenita, cúbico de faces centradas. Aqui embaixo o campo alfa, que é o cúbico de corpo centrado. Mas aqui tudo, essa fase toda é material sólido. O líquido está só aqui em cima, ó. Lá em CEMAT a gente não estuda essa parte do líquido. Se eu tiver uma liga, nessa faixa de temperatura, nessa composição química, eu vou ter essa pequena segregação aqui. Se eu tiver uma liga nessa composição química, eu vou ter uma grande segregação aqui. Se eu tiver nessa composição química, aí eu tenho o ponto eutético. Gente, eu não estou falando grego não, né? Estou só relembrando isso aqui. Tudo vocês viram isso. Sim, professor. Vimos, tá tranquilo. E aí vem um conceito novo. Esse conceito a gente não viu em ciências dos materiais. Em fundição, a gente estuda esse aqui, conceito de distribuição.
só ver a próxima figura que eu pus aqui, não. Conceito de distribuição. O que é isso aqui? É um coeficiente, desculpa. Coeficiente de distribuição, K0. Ele vai relacionar a composição química do sólido com a composição química do líquido. Então, a gente está relacionando aqui a composição química do sólido e do líquido. Relacionando o que do sólido? A concentração do soluto. Por isso que eu falei aquele negócio, lembrei aquele de soluto e solvente para vocês. Concentração do soluto no sólido e a concentração de soluto no líquido. E aí vai dar esse coeficiente de distribuição, né, do material. Ele vai ser um indicativo da segregação. Se o sólido tiver uma composição química muito diferente do líquido, eu vou ter um número muito diferente de 1. Se a composição química do sólido for bastante próxima do líquido, eu vou ter esse número praticamente igual a esse, eu vou ter um K0 próximo a 1. Então, é isso que a gente vai relacionar. Composição do sólido e do líquido. Mas, como a gente tem dois elementos químicos, a gente vai ver a concentração do soluto. O que é o soluto? É o sal na água, é o elemento de menor quantidade. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Vou pegar esse caso aqui. Que a gente já tinha visto. A gente está solidificando aquela liga cobre. A gente tem uma liga que é cobre-níquel com 35% de níquel. Então, a minha liga original era cobre com 35% de níquel. A extracinha é normal, tá, gente? Não é menos nada isso. Normalmente em ligas a gente põe tracinho para separar os elementos químicos. Então eu tinha uma liga de cobre 35% de níquel. Quem tem a maior quantidade? O cobre. Então o cobre é considerado solvente. E o níquel é considerado soluto. O soluto é aquele que tem menor quantidade. Então aqui a gente tem o níquel, é o nosso soluto. Quando vai solidificar o material, o que acontece com ele? O soluto, o níquel, vai se separar. Vai se separar, não, vai se distribuir diferentemente no sólido e no líquido. Se a gente olhar esse diagrama aqui, o primeiro sólido que se formou tinha 46%. 46, a gente vai aqui embaixo, vou voltar aqui embaixo. Se eu pegar esse ponto aqui, chegar aqui embaixo, está no 46. O primeiro níquel, o primeiro sólido que se formou, tinha 46% de níquel. E o líquido estava do lado de cá, estava com 35. Então a gente vai ter o quê? A composição química do solvente do níquel no sólido. Qual que é? Composição química do níquel no sólido, 46%. A gente tem o quê? Composição química do soluto no sólido igual 46%. Composição química do níquel, do soluto, no líquido, que é o lado de cá daquela figura. Aqui 46, aqui é 35. Aqui é exatamente a composição da liga. Estamos aqui embaixo, ó, 35%. Então, no líquido, o níquel entra com 35%. No começo da solidificação. Então, eu vou ter o quê? Meu K, meu coeficiente de
distribuição, para a gente conseguir, né, ter uma medida da segregação do material, vai ser concentração do soluto no sólido, 46. Concentração do soluto no líquido, 35. Quanto mais próximo de 1, menor a segregação do material. Quanto mais afastado de 1, maior a segregação. Nesse caso aqui, alguém está com maquininha para fazer rápido para mim? 46 dividido por 35? 1,31. Um 1,314. Tem alguém aí? Eu. Não está conseguindo ouvir aí, professor? Está ouvindo a gente? Pessoal. Deu 1,31. Professor, ouviu a gente aí? Fiquei preocupado. Vocês estão aí, gente? Nossa, que não tá vendo. Tem sim, professor. Ué? Não estou ouvindo, não. Não ouve nada aí? Gente, eu vi aqui no chat. Nada, No chat nada. estou vendo vocês, não sei porque eu não estou ouvindo. Estranho. Parou o som. Obrigado, o Nicolas tinha escrito aqui, eu não tinha visto. Ó, um monte de gente falou aqui, ó. Lucas, Marcos, obrigado, gente. Vamos fazer o seguinte, eu de vez em quando dou uma olhada aqui, mas vamos... Parece que parou o som. Deixa eu ver, travar o som, ligar o som. O som tá ligado. Alô, alô. Ó, William, você tá falando, mas não tô escutando, não. Tô só vendo aqui que você tá... Tô só vendo que você tá falando. Se eu ligar a câmera, muda? Sai e entra no Meet? Tá ouvindo, professor? Então tá, vamos fazer isso? Para testar, vou atender aqui o Wesley. Sugestão do Wesley. Eu vou dar uma saída e entrar de novo.